né? Olha, vamos trazer um caso aqui de um incêndio que tomou parte do almoxarifado de uma indústria de confecções na Avenida Perimetral, ali na região do bairro Bom Sucesso. A principal suspeita é de um curto-circuito. O nosso repórter Vander Gomes foi até lá e vai contar os detalhes. Vamos à imagem. O trânsito flui lentamente aqui na rua Diogo Correia. Nossa equipe de reportagem acaba de chegar ao local para onde o Corpo de Bombeiros foi acionado por conta de um incêndio em um prédio comercial. Nossa equipe de reportagem chega a visualizar que os homens do Corpo de Bombeiros estão trabalhando, alguns deles no interior do prédio e outros já estão a observar os trabalhos sendo finalizados apenas de rescaldo no local onde parte do prédio foi destruído pelas chamas. A informação que nos chega é que este prédio comercial é uma fábrica de confecção, uma fábrica de roupas que fica localizada deste lado na Diogo Correia, conhecida popularmente como Avenida Perimetral, no sentido de quem vem do bairro do Antônio Bezerra em direção à Avenida Osório de Paiva, e do outro lado há uma outra entrada para a indústria, que é justamente na Cacilda Becker, que também é conhecida popularmente como Avenida Perimetral, só que no sentido contrário, ou seja, no sentido Osório de Paiva, bairro do Antônio Bezerra. As chamas se propagaram rapidamente, não se sabe até o presente momento como aconteceu o acidente, ou seja, como o incêndio acabou acontecendo. Os homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente aqui no local. Ao que tudo indica, essa equipe dos bombeiros é uma equipe que veio do quartel do Conjunto Ceará, quartel do Corpo de Bombeiros do Conjunto Ceará, e a gente observa que o trabalho já é um trabalho de rescaldo. A guarnição do Conjunto Ceará chegou muito rapidamente ao local e verificou que havia um incêndio concentrado em um cômodo da casa, no cômodo da edificação, que é uma fábrica de roupa íntima feminina. E o fogo estava concentrado no almoxarifado. Então, a guarnição conseguiu manter o fogo restrito a esse ambiente e fazer o combate de forma efetiva, garantindo que ele não se propagasse além disso, né? Então, houve perda desses insumos, né? Bojos, elásticos, né? Havia uns rolos, enfim, material que é utilizado para a confecção desse tipo de roupa. Esse material, de modo geral, que estava nesse almoxarifado se perdeu, mas havia um risco muito mais acentuado, considerando que havia muito mais material desse tipo espalhado por todo o imóvel, né? Então, o fato de o incêndio ter ficado restrito a esse almoxarifado, a gente pode considerar que foi um mal menor, né? E bem mais aceitável do que qualquer outra situação em que esse fogo tivesse propagado para além desse cômodo. Então, ficando restrito lá, o fogo foi totalmente eliminado. A gente está agora nos últimos momentos, nos últimos procedimentos, né, que são o rescaldo, já que é muito material sólido acumulado, então o calor vai se acumulando nas camadas inferiores. Então, depois que a gente elimina o fogo, é preciso garantir que ele não retorne. Então, para isso, a gente tem que fazer remover, né, aquela carga de incêndio, para que o calor se dissipe e a gente possa dar por completamente encerrada a operação. As chamas já foram debeladas, o fogo já cessou, ou seja, já parou, bem diferente de no início deste incêndio, quando as pessoas começaram a perceber que fumaça estava saindo deste local, ou seja, que a fumaça saía rapidamente desta empresa e logo estavam se espalhando rapidamente. Nesse exato momento a gente observa que há a chegada de uma outra equipe do Corpo de Bombeiros. A gente consegue visualizar que é uma outra viatura de grande porte do Corpo de Bombeiros. Acredita-se que com mais água para ser utilizada. A gente observa que, inclusive, na primeira viatura, no primeiro caminhão do Corpo de Bombeiros, existem já mangueiras sendo recolhidas. Ao que tudo indica, a água que foi trazida por esta equipe já foi utilizada e houve a necessidade, então, obviamente, para que o rescaldo fosse concluído, da presença de uma outra equipe do Corpo de Bombeiros aqui no local do incêndio. O tráfego de veículos está fluindo, como nós já dissemos, lentamente. Parte da via está isolada. A gente consegue ter essas imagens, conseguimos observar todo esse cenário que foi montado pelos homens do Corpo de Bombeiros.
equipes da Polícia Militar também se fazem presentes aqui nesta ocorrência. O olhar atento dos moradores preocupados com toda essa situação, porque afinal de contas nós estamos em uma área residencial. Aqui onde os homens do Corpo de Bombeiros se encontram, existe uma equipe bem na entrada do prédio e existem outras equipes chegando. Olha só, mais um caminhão do Corpo de Bombeiros, mais uma viatura de grande porte do Corpo de Bombeiros chegando aqui neste local. Observem bem que há um aparato todo montado justamente porque se trata de uma indústria, gente, de uma indústria de confecção. Uma indústria de confecção. Aqui foi informado para a nossa equipe de reportagem que trata-se de uma fábrica de moda íntima e moda praia, que obviamente está cheia de mercadoria. A gente, como nós havíamos dito, nós estamos em uma área residencial. Apesar de existir a empresa neste prédio, nós observamos que bem ao lado existe um condomínio residencial. São vários apartamentos, inclusive mostra só, Alexandre, o pessoal ali do alto do prédio, olha só, as pessoas observando, os moradores que ficam a observar o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros sendo realizado. Apesar de ter muita gente aqui perto, os donos e os proprietários moram perto, quando eu cheguei eles já estavam aí, inclusive, mas não havia ninguém no local no momento em que o incêndio se iniciou. E as pessoas só entraram depois que a guarnição abriu e começou a fazer o combate. Muito obrigado então, capitão Romário, que repassa as informações acerca da ocorrência para a nossa equipe de reportagem. Graças a Deus, os trabalhos agora estão somente trabalhos de rescaldo para serem feitos pelos homens do Corpo de Bombeiros, sem vítimas no local e a ocorrência tida como uma ocorrência de êxito. Como o próprio capitão chegou a relatar, a guarnição do Corpo de Bombeiros do quartel do Conjunto Ceará chegou rapidamente no local para iniciar os trabalhos, que logo foram se juntando a outras equipes de outros quartéis aqui da nossa capital. A gente observa que a movimentação aqui ainda é intensa, os moradores ficam a observar esse trabalho, mas que graças a Deus, apesar do susto, foi um trabalho que o Corpo de Bombeiros conseguiu desenvolver e debelar as chamas rapidamente para que o fogo não se propagasse para outros cômodos do prédio, ou seja, da edificação, como também para os prédios vizinhos. Wander Gomes para o Cidade 90.